FM Network. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos aí ao vivo em mais um Black Yellow Brasil, mais uma live, mais um comentário pós-jogo, e hoje, infelizmente, acabou a nossa sequência. A gente vai falar de derrota do Pittsburgh Steelers, semana 14, contra o Baltimore Ravens, Ravens 16, Steelers 14. Eu sou Danilo Batista, seu host, em mais uma semana, com a presença dos meus amigos mais uma semana. Menina, seja bem-vinda. Oi, boa tarde, boa noite quase. Eu não viajei esse final de semana, então talvez essa derrota tá na minha conta. Muitas coisas aconteceram, mas a vitória mesmo assim não veio, Léo. Bem-vindo. Boa tarde, pessoal que tá chegando na live, que tá nos ouvindo no podcast. Daquelas derrotas constrangedoras, né? Acho que é a palavra certa pra isso. Constrangimento puro. É isso, em uma semana de derrotas difíceis de digerir, a gente vem aí falar de Steelers 14, Ravens 16, o primeiro confronto entre os times na temporada. A gente vai entrar mais um pouquinho nisso daqui a pouco, só os recados rápidos. Twitter, Instagram, Telegram, @BlackYellowBR, vocês acompanharam a nossa cobertura lá dos Steelers. Depois dos jogos e às terças da noite, a gente entra em twitch.tv/BlackYellowBR, comentando pós-jogo, primeiras impressões, repercutindo semana, pré-jogo, tudo isso. Se tiver ao seu alcance aquele sub, deixar o Prime pra gente, agradecemos bastante. Da mesma forma, tudo que vai pra live vira podcast, depois em Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts e na FN Network, a casa nossa e de mais de 50 projetos de NFL, NBA, MLB e NHL. Confere lá, @SomosFNN, e confere também nossos parceiros de cobertura de esportes de Pittsburgh, Rádio Pirata, falando do Pittsburgh Pirates, Eaglecast, falando do Pittsburgh Penguins. Vamos nessa. A gente tá no ponto foi uma derrota constrangedora, e eu acho que não vale nem muito a pena a gente enrolar para falar desse assunto, porque, regra geral, o jogo do Steelers foi o mesmo, mas com um fator enorme, aí é o outdoor dessa partida, basicamente, que é o seguinte: o Ravens entrou com o Lamar Jackson machucado. No começo do jogo, no primeiro quarto ainda, o Kenny Pickett tomou um sack bem ridículo mesmo, falha. Kevin Dotson tentou bloquear com o olho, basicamente, deu um tapinha no peito do defensor e disse: vai lá, irmão, tá carimbado, pode passar, tal qual um segurança de boate. Carimbaria a sua mão, pra você não sair, pra você poder sair e voltar. Enfim, o cara deu sec, bambeou ali, mas era uma terceira descida, ele volta ainda, faz mais umas jogadas e sai de novo. Aí ele entra no protocolo de concussão e ficou fora. A partida inteiramente, Trubisky entrou, e não foi o Mitch Trubisky que ganhou a partida na semana 6 contra o Buccaneers, foi o Mitch Trubisky das semanas 1, 2, 3 e metade da 4, que esteve em campo. Então ele é o grande fator desse jogo, Léo. É difícil falar, né? Ele não jogou mal, isso é que é pior. Ele não foi mal. Ele teve 3 erros não. Ele teve 2 erros absurdos. O primeiro, a interceptação dele, eu não consigo botar na culpa dele. É uma rota que o Sims corre errado mesmo e leva o jogador que fez a interceptação para o lugar que ele não deveria estar. Mas outras 2 forçadas que é difícil defender, né? Pelo incrível que pareça, o que a gente mais sentiu falta hoje foi do nosso garoto. Tô até a camisa dele aqui. Protegendo a bola. Se tivesse um jogador que protegesse a bola mais, talvez a gente teria ganho esse jogo. É difícil, cara, é difícil. Foram 3 interceptações e um field goal bloqueado num jogo de 2 pontos de diferença. É surreal. Pelo menos que isso sirva pra balançar um pouco mais o Matt Canada. Deixa eu falar que até o field goal bloqueado dá uma pesada no coração, Mel. A quantidade de quarterbacks que já foram citadas hoje aqui no chat, tá? De parabéns também, ó. Tem que fazer o ódio da audiência também, o tal do Shima. Parabéns, Trubisky, na faculdade de quarterback incompetente, você é professor. Por favor, vá embora do nosso time. Thiago F, ódio, tragam Duck Hodges de volta. Landry Jones ganharia esse jogo, pegue 1990. O Rodrigo, Joshua Dobbs ganharia esse jogo. Daqui a pouco, Sidney Crosby ganharia esse jogo também. Não, talvez nosso terceiro quarterback, quem que era? O Gentry?
O Rogério Era o Zach Zach Gantry. Talvez o Giants ganharia esse jogo. Até o Google Não, mas ficou é- ofendido aqui. Acho que foi o jogo mais ganhável de rival de divisão da história dos jogos ganháveis de rivais de divisão. Sério, os Ravens não estavam jogando bem, eles estavam com o quarterback reserva, depois foram para o terceiro quarterback. A gente errou as mesmas coisas que a gente erra em todo jogo. A gente chega na red zone e não consegue pontuar, não consegue tirar touchdown. A diferença é que antes a gente tinha o Kenny Pickett, que pelo menos conseguia proteger a bola, e a gente acertava o field goal. Hoje, nem isso a gente conseguiu. Trubisky teve 3 interceptações, tudo bem que a primeira pode não ter sido culpa dele, culpa do Sims lá que correu errado, mas a segunda foi culpa dele, e aí ele já tava baleado, já tava com o emocional de um peixe dourado, e aí vai e chama aquela trick play, aquela bola longa que ele é interceptado de novo, então completamente desnecessário, e aí pra ajudar o Boswell é bloqueado, então assim, deu tudo errado, não era pra ser hoje, mas... Mel, um peixe Oi. dourado ganharia esse jogo. Era realmente um jogo bem ganhável. E aí tem mais um outro fator, né? O Ravens entrou em campo com Tyler Huntley no seu quarterback. Desempenho esperado de Tyler Huntley, 8 para 12 e 88 jardas, no sec sofrido. Mas aí ele também precisou sair. E o Ravens foi de Anthony Brown, seu quarterback, drafted free agent, calouro e de practice squad desse ano. É basicamente o equivalente a quando em 2019 o Steelers colocou Duck Hodges. Bem nisso aí, com a diferença que Hodges era Perdeu. Sanford e que Anthony Brown é Boston College. Não, e que os Ravens conseguiram ganhar esse jogo, né? E que o Ravens conseguiu ganhar o jogo, exatamente. Esse é um incrível ponto. E aí o Ravens fez o que se esperava que o Ravens fosse fazer. Bota a bola nos running backs, que eles têm um monte. Nesse jogo, 6 jogadores tiveram tentativa de corrida. Dobbins, 15 para 120 jardas e um touchdown. Gus Edwards, 13 para 66 jardas. O Antônio Brown foram 13 jogadas. O Anthony Brown são 13 jardas, bem lembrado. Tyler Huntley para 9 corridas, 31 jardas. Patrick Ricard, 1 tentativa, 2 jardas. Kenyan Drake, 1 tentativa, 1 jarda. Pô, o bicho perdeu 5 jardas em 3 ajoelhadas. É um guerreiro, viu? Primeiro ele voltou 3 jardas para ajoelhar, não sei porquê. Surreal. Mas é isso. Então, várias pessoas correndo e eles conseguiram correr, eles sabiam que iam correr e conseguiram correr. É até um mérito do Ravens que eles têm essa capacidade, né? Difícil, né? Cara, é surreal, cara, porque a gente sabia, era um jogo muito previsível, e ainda assim a gente não conseguiu criar uma maneira de jogar defensivamente pra segurar o jogo terrestre. Foram 215 jardas. Em compensação, o nosso ataque também não funcionou no jogo terrestre. Era um grande ponto positivo nas últimas semanas, era o ponto que a gente estava se orgulhando. A gente tinha 5 semanas seguidas com mais de 6 jardas e hoje terminou o jogo com 65 jardas terrestres. Cara, isso é surreal. A OL foi muito mal no jogo de hoje. Ataque foi um dos times que defende melhor o jogo terrestre, porque no treino só faz isso, né? Mas, porra, a gente tem que segurar, cara. A gente não pode tomar 215 jardas de um Josh Dobbins, que é um jogador muito, muito, muito limitado. Não é nada do que pintavam. Voltando de lesão. Gus Edwards correu também bastante. Cara, é triste, cara. É triste porque se a gente tivesse acertado o field goal do Boswell, a gente não estaria tão triste assim. Além de ter sido triste do mesmo jeito, tomado 215 jardas de corridas. Mas é surreal como um lance decidiu o jogo. Não, né? 4 lances decidiram o jogo. Então, assim, é um jogo, no final das contas, bem simples até. Esses são os são 2 pontos negativos, 2 pontos negativos gigantescos. Tá? Você realmente não parou a corrida em momento algum. Você teve grande quarterback devolvendo bolas. Teve até que foi um punch com o braço, que a bola por regra lá voltou pra linha de 1 jarda, mas daquela altura você não era um punch, não era pra você ganhar uma primeira descida. Vai ficando o acumulado as coisas e a gente fica nessa sensação dele. A gente fica tão revoltado que até explicar o que foi esse jogo vai começando a ser difícil. Então, esses 2 são os 2 gigantescos pontos negativos. Se fosse uma red flag, dava pra cobrir o Acrisure Stadium todinho. O terceiro, e volta pra coluna dos negativos. Tem uma semana tão boa, rapaz. Fez a jogada da vida dele e voltou. Presley Harvin em terceiro. Chutar um punch de 17 jardas não dá, bicho. Não dá. Ele quebrou o próprio recorde, que era um punch de 20. Só não foi o pior jogada de special teams da semana, porque o Giants conseguiu chutar um punch de 15 jardas. Na mesma posição que a gente tava. Então não foi nenhum punch de fundo de campo. Mas, pô, cara, não dá. Não tem condição, cara. Não tem condição. Não é possível que o time... Os special teams hoje talvez tenha sido a pior coisa em campo. A gente cedeu retornos. A gente não conseguiu dar punches, cara. Nossa média de punch no jogo de hoje foi de 37
37 jardas. Pelo amor de Deus, cara. 37 jardas é muito pouco pra uma média de point. E não é como se tu tivesse no jogo inteiro em cima dos caras pressionando. Até porque quando a gente tava pressionando, a gente teve interceptação, teve field goal bloqueado. Que aí é outro ponto também, cara. Field goal bloqueado é complexo demais, né? Não dá pra gente ter um field goal bloqueado em casa. E que deu pra entender um pouquinho do motivo da gente estar testando tantos long snappers durante a semana, né? Teve essa, né? Teve essa. Alguém lembrou que o Carlos lembrou que o snap no field goal veio baixo, e aí ele precisou reposicionar a bola e acabou o chute ficando ruim, não tendo uma coordenação perfeita como é, mas as palavras do Tomlin também são bem significativas no pós-jogo. Diz que o resultado da partida não é uma coisa mística, não é uma coisa mágica. Perdemos o jogo porque deixamos jogadas acontecerem. Campanhas que foram bem longas terminavam com turnover, um field goal bloqueado. Você não pode entregar a bola e aí acaba. Você perde o jogo nessas situações. Todo jogo que a gente teve turnover, a gente perdeu, né? A gente só começou a ganhar quando o Kenny Pickett parou de lançar interceptação. Literalmente, a gente não ganhou nenhum jogo que a gente teve turnover. Inclusive, o único jogo que a gente perde sem ter turnover foi contra o Bengals. Do resto, todos os jogos que a gente ganhou, se a gente teve turnover, a gente perdeu. Se a gente não teve, a gente ganhou. Tirando o jogo contra o Bengals. Surreal, mano. Que estatística surreal. E outro ponto que vem sendo negativo por várias semanas foi negativo de novo nessa. Você só tira do... Como é que eu vou dizer? Da fase do normal, porque era o quarterback reserva, né? Ataque em red zone. O time foi 6 vezes a red zone. Teve um field goal, uma interceptação, um field goal bloqueado, e aí um touchdown corrido, 2 touchdowns. Um touchdown corrido e um passe curto. Dois touchdowns, né? Não, tu falou um field goal extra aí. Não, um bloqueado e um convertido. Field goal. Não, a gente não teve field goal convertido. É verdade, a gente não teve field goal convertido. A gente teve a gente teve a jogada do Najee, que foi depois de um pass interference, e depois o touchdown do Frymouth. Pat Frymouth, isso. A gente teve mais touchdown com os Ravens. Sim. A gente teve 2 touchdowns, mas 2 touchdowns já não é mais obrigação. A obrigação já virou 3. Contra o Trubisky em campo, a obrigação aumenta, né? Porque a entrega também... Ele é um QB de NFL há quantos anos, né? É esse o resultado, gente. O jogo foi realmente nesse nível de tirar as nossas palavras. Mas aí tem pelo menos um jogador que o Dennis pode preparar os xingamentos, porque tem um ponto positivo de hoje. Pode dizer. Eu também tenho um. Às vezes o meu é o Muta. O meu é o Pickens. Muito bom. Que jogaço. Ele teve 3 bolas, 78 jardas. Ele é inacreditável. O que esse cara joga é surreal. Esse cara das 3 bolas que ele recebeu, foram 4, na verdade, né? Porque teve o pass interference dentro da endzone, que terminou no touchdown do Najee. Mas os outros passes ele conseguiu fazer ajustes, porque todos os passes foram fracos. Ele conseguiu fazer ajustes e fazer big play. É sempre muito bem marcado. Ele não tá queimando os caras, mas ele... Quer dizer, ele até queima na primeira, mas ele tem conseguido fazer recepções contestadas. Não só ele, mas Deontay Johnson também fez da vida do senhor Marlon Humphrey hoje um inferno. Move também, né? O touchdown foi em cima dele. Foi, e ele, de novo, ele ganha todas as rotas no meio do campo, todas. Ele é impressionante. Até aqui o Mitchell foi interceptado na primeira interceptação, ele estava ganhando também. Se passa, ele pegava aquela bola. Então... A gente pode até elogiar também Steve Sims. Apesar da rota errada que ele corre, que acaba no primeiro touchdown, na primeira interceptação, ele fez um bom jogo, cara. Ele apareceu bastante no jogo aéreo. Ele fez um retorno bom. 30 negócios. Ele teve um retorno bom, um retorno de... Uai, cadê? É que de 29 jardas. E teve aquele retorno que passou da linha de 50, mas teve um holding e a gente voltou. Mas também o punch já tinha sido na linha de 40, então foi curto, mas de qualquer forma... Sim. Achei que ele se você parar pra pensar, cara, a gente teve 2 jogadas que terminaram no campo de defesa, que foram as 2 jogadas com o Pickett. Todas as jogadas contra o Trubisky no jogo de hoje terminaram no campo de ataque. Touchdown na linha de uma jarda ofensiva, 17, 23, 46, 48, 46, 22 e 10. Então, terminou todas as jogadas no campo de ataque. Se não fossem as interceptações do Trubisky, se ele cuidasse um pouquinho melhor da bola, ele com certeza seria um ponto positivo, porque, cara, ele não jogou mal, ele jogou bem. Não. Só que... Pô, ele teve
ele saiu do pocket, de umas 2 jogadas que ele saiu do Sim. pocket, quase saindo sacado, jogou uma bola pato morto e deu certo. Acho que o problema dele foi foi o oposto das outras, né? Antigamente era falta de confiança, agora foi excesso de confiança. Ele forçou 3 bolas que deram merda. É isso, a pessoa mais perigosa que você pode encontrar é a pessoa que não tem mais nada a perder, né? É uma das. Porque tem aquela também que já perdeu tudo. E ainda arruma alguma coisa pra perder. E aí, nessa aí já tá despirocada. Que é a gente, no caso, né? Porque a gente já tinha perdido tudo. O time conseguiu botar a gente no Underhunt de novo e a gente já coringou de novo. Pela 3ª vez no ano. E o touchdown do Pat Frymouth não foi em cima do Marlon Humphrey, não. Foi do Kyle Hamilton, 14. Eu acabei de rever o lance aqui. Foi em cima do Kyle Hamilton. A jogada mais velha que a Humphrey gente tá envolvida na anterior, que é a interferência que bota a bola bem na frente. A interferência anulada, né? Uma de ataque e uma de defesa. Mas acho que o Humphrey tá em cima, tá lá na parte de cima da tela com o Pickens. Ou com o Deontay, enfim, tá meio longe pra distinguir, mas definitivamente não é ele que tá na marcação. Mas... e o Hayward também, não o Cam, o irmão, que eu esqueci o nome. Connor. O Connor. Teve uma jogada boa. Pô, teve uma passe recepção puta que pariu. Que passe displicente do seu Trubisky, flertando com a 4ª interceptação do jogo. Mas ele segurou, levou uma pancada e não soltou a bola. Foi, tá de parabéns. Tanto que a gente alertou sobre segurar o Mark Andrews, não deixar ele explodir, porque ele seria o alvo principal. Se você quiser, adiantou. Foram 2 recepções em 6 passes para 17 jardas. Fizeram TD. Pô, mas aí também era por quem que tava lançando a bola. Foda, né? O problema é que isso abriu pro DeMarcus Robinson 5 de 52, que é o patamar ok pra quem tá lançando a bola. Você acabou de dizer. Cara, a gente teve 3 receptações, 2 na mão de linebacker e a outra na mão de strong safety. Isso é inacreditável, cara. É o que o time não tem. Uma defesa mais precisa. Os caras conseguiram. É triste, mano. É muito triste. Os quase turnovers. Os Steelers teve um turnover. Não, um turnover é um downs, mas foi só e absolutamente. Foi mais sorte do que juízo. Eu tenho uma coisa positiva na defesa. É que é o Sutton. Bom jogo do que o Sutton. Quando passava a bola em direção a ele começou já o jogo fazendo 2 boas jogadas. Teve o tackle que foi na linha sem ganho nenhum, né? Depois quase conseguiu uma interceptação. Marcou bem hoje. Teve o erro na bola do Deshaun Jackson. Comunicação dele com o James Pierre foi errada, então acabou que o Jackson ficou sozinho, mas vale elogiá-lo. Então foi um bom jogo dele. Isso. Dá uma conferida se temos informações de coletiva. Também só falou sobre não entregar a bola. Você não pode entregar a bola, você dê tanto turnover, que aí você perde o jogo. E que graças a isso é que veio o resultado. Não tem magia, não tem mística, mas é absolutamente só isso que vem de entrevista de lá. Então, tem que ter uma punição pro Mitch também, né? Igual o Warren ficava segurando a bola uma semana. Ele vai ter que ficar jogando a bola na parede uma semana. Ficar de babá de bola também. Ele inativo na próxima semana. Aí a gente volta àquele ponto. Imagina o carinho no vestiário que tem Mason Rudolph, porque ele vai seguir sendo o quarterback 3, né? Não vai adiantar. Absolutamente. Foram 42 jogadas terrestres do Ravens. Quer dizer, 43, que é uma só for loss. A gente teve uma jogada for loss de corrida contra o Ravens. Fez 43 jogadas. É inacreditável, mano. É muito inacreditável. É isso. Numa tarde em que estamos realmente embasbacados com esse momento, a gente parte para vocês. Já estamos abertos. Os pontos negativos são enormes. Defesa contra a corrida. Presley Harvin, Mitch Trubisky. Pontos positivos são as pessoas que normalmente a gente salva e salvamos novamente. Então, fica por aí. Ponto negativo, tu liga o jogo e revê ele. Acho que é a melhor resposta possível. Aí vamos às perguntas. O Carlos está falando aqui que ele comentou com o Steelers Depot. Quantas semanas Mike Tomlin duraria no cargo de um time de mercado grande como Nova York? Veja, Nova York é outra história. Mas depende de quais são os mercados grandes que você considera. O Bill Belichick é assim há 25 anos. Segue lá. Ninguém faz questão de tocar. Mas Bill Belichick ganhou. Mike Tomlin também. Então, esse é o tipo de resposta que dá. É mais a imprensa começa a entender que isso é o cara que está blindando
da porta do vestiário pra dentro. Danilo, Adam Gaze teve 2 temporadas completas, Todd Bowles teve 3 temporadas completas, o Mike Tomlin duraria bastante. Não, e também eu não gosto muito desse tipo de comentário, porque eu acho muito imediatista também. Tipo, no começo da temporada a gente tava descendo pau no McTominay, aí ele começou a ganhar, a gente tava, não, esse cara aí tá bom, mas aí agora perdeu de novo e já estamos comparando com a Adam Gaze. Então, 3 não, Todd Bowles teve 4 ele temporadas. ganha hoje, se o Ravens não converte aquela terceira descida no 2-minute warning, a gente faz um 2-minute drive e vira o jogo, ele é um deus. Então, eu não gosto muito desse tipo de comparação, porque pra mim é muito engenharia de obra pronta. E ele ele tem muitos méritos, assim como também tem que criticar. A gente tem que criticar no que ele faz de errado, mas, cara, tem que ver os méritos dele, que são muitos. Exatamente. Esse time era um time morto e ele conseguiu botar o time de volta e dar alguma vida. E ainda tem chance de terminar a temporada positivo. Hoje foi um jogo horroroso, mas ainda é melhor do que como a gente começou na temporada. E, sei lá, enfim, não gosto desse tipo de comentário. Tem que ganhar todas, né? Pra ser positivo. Tem que ganhar todas. Tem que ganhar todo o resto. 4 jogos. Mas isso também é uma coisa que não me preocupa mais. Gosto muito de falar que ele não tem temporada positiva. Eu gosto muito de falar que ele não tem temporada negativa. Acho um número incrível, mas, sinceramente, vai mudar alguma coisa? A gente vai conseguir playoffs se a gente ganhar todos os jogos? Se a gente, por um milagre, conseguir playoffs, a gente vai conseguir passar do wildcard? Então, sinceramente, ganhar todos os jogos só pra ele não ter uma temporada negativa na carreira dele com os Steelers? Não, o ganhar pra mim é muito mais pra ajudar na evolução de calouros do que outra coisa. Exatamente. É isso. Da mesma forma que também, vindo a primeira temporada negativa, não é o caso de, olha, primeira negativa. Tá fora porque você teve uma temporada negativa. Imagina. Não. Quem tem que cair fora é o Canada, né? Canada e o quarterback dele, né? Porque afinal, Mitch Trubisky é o quarterback dele, que deu a declaração hoje, tá aqui no Twitter da Brooke Pryor, da ESPN. Mitch Trubisky, eu fui agressivo até demais algumas vezes, e isso acabou aparecendo nos turnovers. Ele queria dar o spark que o time precisava, a fagulha, a faísca que o time precisava quando ele entrou. Uma escolha de palavras muito precisa, Mitchell. Que é exatamente a escolha de palavras que foi usada para quando ele foi substituído, né? Isso deve estar, meu amigo, ele deve ter escrito no espelho, escreve na testa dele invertido, toda vez que ele olha no espelho, tá lá. Dar a faísca, dar a faísca, dar a faísca. Agora, esquece. Ainda em perguntas, Eric Andrade, Alualo já merece aposentadoria? Normalmente, sim. Você tá perguntando se ele merece aposentadoria no meio da temporada, aí já é um caralho. Mas quando acabar, sim. Se eu pudesse aposentar agora, eu não fico triste, não. Bato até a palminha pra ele. Mas realmente, ano terrível dele. Terrível. Um dos piores anos de um novo terra que eu já vi fazer pelos Steelers. Ele teve uma temporada muito boa, né? Tipo, acho que foi 2020. E aí? Acho que foi 2020, não foi? Foi a temporada do 11-0. Né? E aí... Isso. Mas, porra, foi todo mundo muito ruim hoje. Da nossa DL hoje, sério, não salvava um. Teve uma jogada que eu entendo o DJ Watt falar, porque eu sei que só a presença dele já bota o medo na galera do outro time e ele já muda tecnicamente o nosso. Mas, cara, teve uma jogada que tava ele e eu não lembro quem correndo atrás do Huntley. Que a gente até comentou no jogo na hora. Era o Highsmith. A gente até comentou no nosso QG na hora. Ele não tem mais pique. Dá claramente pra ver que ele tá baleado. Não sei se é o joelho, se ele ainda não conseguiu voltar à forma que ele tava antes de machucar na temporada passada, não sei, mas dá claramente pra perceber que ele não consegue acompanhar. Highsmith até sai de trás e passa ele, que não consegue. Mas fez um sack depois, né? Tudo bem. Curiosamente, 3 das derrotas dessa temporada, que os Steelers têm 9? São 8 ou 9? Já perdi a conta, gente. 8 São agora. 5 e 8, né? 3 delas foram com placares bem baixos, né? Se deu 17 pontos pro Patriots, 16 pro Dolphins, 16 pro Ravens. Então, realmente foi ficando muito, muito difícil e a gente já saiu da imagenzinha que a gente tava... Não era o objetivo estar nisso aí, mas a gente sai foram 5 derrotas por uma posse, cara. E todas as vitórias por uma também. Não, mentira, contra o Saints foram 10 pontos. Tá, isso aí, essa foto já é depois dos Browns perderem o jogo? Não, né? Tá 7? Não, depois do nosso. Eles ainda estão 5-7. Mas provavelmente eles ainda ficariam na nossa frente porque eles têm o critério de desempate. Eles ficam na nossa frente pelo critério de desempate, desempenho da divisão, se a memória não falha, até porque tem confronto direto, né?
Nos próximos jogos, eu espero que eles estejam fora dessa imagem também. Sim. Já devem estar, inclusive. Talvez já tenham tirado. Cara, acabou. De verdade, playoffs pra gente teria que acontecer uma loucura de Bengals e Baltimore perderem todos os jogos, a gente ganhar todos os jogos. E ainda assim, Jets só poderia ganhar 2, Miami só poderia ganhar 1, Patriots e Chargers só poderiam ganhar 3. Cara, é basicamente impossível a gente classificar. Então, realmente, acho que rodada que vem, com certeza, a gente já vai estar fora do In The Hunt. Isso. Não só do In The Hunt, né, mas de possibilidade mesmo, no caso. Isso. A gente tava, antes da semana passada, a gente tava 1%, ganhamos, subimos pra 7%, a gente perdeu, deve voltar ali pra casa de 1% ou menos. Pai Chico, 13-13, temos uma tradição em draftar e evoluir wide receivers, mas no caso de Deontay Johnson, erramos em algum ponto. Será que ninguém fala pra ele correr pra frente? O que vocês acham disso? Cara, eu acho que o principal ponto de erro é a maneira como o playbook é desenhado. E eu falei bastante isso na segunda terça passada, é o fato dele demorar a criar conexão com o quarterback. A gente viu ele ter um ano muito, muito, muito abaixo com o Big Ben, no ano que o Big Ben voltou da lesão. Era o primeiro ano dele juntos, ele chegou no ano que o Big Ben machucou, não deu tempo de criar essa conexão. No segundo ano dele, o primeiro com o Big Ben, foi muito mal, e no terceiro ele começou a jogar bola. Agora é o primeiro ano contra o Trubisky. Mas não era ele que jogava com o Rudolph? Não, era o James Washington. Verdade. Então, tipo, complexo. E nesse primeiro ano dele, ele foi bem, não foi mal. Ele caiu no segundo ano, foi o primeiro junto com o Big Ben. Então, cara, talvez seja isso. É difícil entender, mas acho que playbook e essa conexão influenciam bastante pelo ano tenebroso dele. Eu não sei lá, acho que nenhum playbook manda ele correr pra trás, não. Depois de pegar a bola. Mas ele passou a receber a bola mais à frente do que ele tá acostumado também, né? Então isso pode fazer diferença. Não sei, eu acho que é muito emocional também. De 2020 ele começou a ter muito problema com drop, mas aí a gente entendia que era porque 2020 no jogo terrestre não existia, então eles tinham que... E aí não foi só ele, né? Foi o time inteiro. 2020 todo mundo dropava porque eles tinham que pensar em pegar a bola e já correr pra frente. Porque não tinha jogo terrestre, era esse o nosso jogo corrido, era passe curto e corrida. Então todo mundo dropava. Mas todo mundo melhorou, né? Menos ele. Tudo bem que do que a gente tinha lá não sobrou ninguém, não é só ele. No outro lado não tô ajudando muito também não, né? Um tá machucado, o outro não recebe nem bola, então fica difícil saber. Mas eu acho que, sei lá, às vezes eu tenho a impressão que é muito emocional também. Ele não conseguiu evoluir mentalmente. Eu vejo que tem um pouquinho de emocional do lado de agora eu preciso resolver esse jogo. O jogo tá apertado, eu sou um wide receiver 1, a bola tá na minha mão e eu preciso resolver. E aí ele começa a tentar achar o espacinho mínimo que dê pra ele avançar. Se por exemplo, você pega ele numa bye week e bota ele treinando com os running backs, técnico de running back, eu imagino que a lição número 1 seja: tomou o tackle, cai pra frente. Tomou o tackle, cai pra frente. E caindo pra frente, você ganha mais meia jarda, mais uma jarda. O tamanho do Deontay, ele provavelmente ganha 1,5 jarda e vai. E tu vê até ele conseguindo, apesar dele correr pra trás, ele consegue ganhar essas jardas na hora que ele tá sendo derrubado. Ele consegue pular pra frente, ganhar sempre 1, 2 jardas. É uma parada que ele sabe fazer. Eu acho que é isso. Eu sinto que tem muito de psicológico, e essa conexão tem de psicológico, playbook também, mas sei lá, parece que ele não tá confortável pra jogar. E não é só ele, né? Parece que o time inteiro, ninguém tá confortável de jogar como tá jogando. Me preocupa um pouco entender o que significa. Se é QB, se é técnico, se é coordenador, é difícil entender, né? Se é falta de psicólogo, a gente tá falando aí a gente passou de uma semana aí que a falta de psicólogo foi um papo muito grande aqui no Brasil por conta do senhor Adenor. Será que a gente também não tem esse problema no Steelers? Isso aí? Tem uma jogada que ficou marcada na minha cabeça, eu acho que é o Frymouth que faz a recepção. Ele recebe a bola, ele dá uma agachada pra segurar o tranco do tackle e ele salta pra frente, mas meio sapo, assim, bota toda a força nas pernas e se impulsiona pra frente, ele ganha ali umas boas 2 jardas nessa brincadeira. E aí você compara, às vezes dá vontade de dizer: Deontay, recebe a bola, ajoelha. Acabou. Toda jogada que você receber a bola, você ajoelha. Se você sentiu alguém encostando, já cai. Se tu for botar no papel aí, ele tem de boa umas 30 jardinhas que ele perdeu correndo pra trás. De boa, no ano. No jogo de hoje foram 3 e terminou a jogada numa 4ª pra 3 e o Danilo travou. O Danilo, nossa inimiga número 1 nos últimos dias. Foi de temporada dos Steelers, né? Foi de temporada dos Steelers, voltou.
E assim, tem... cara, é muito difícil falar de Dante Johnson. Na última live, ou na live do último jogo, a gente falou exatamente dele, uma questão de tem salvação, não tem salvação e tal. É isso. Tem que trazer pra próxima off-season, botar ele pra ver tudo o que ele tá vendo. Acho que não tá rolando uma oportunidade de sentar com ele, porque é estranho, né? Tem técnico específico pra posição dele, pô. E dizer, olha, bicho, é isso aqui. E também, que tá sei lá, eu acho muito estranho, porque tem jogada que ele vai pra trás e tem jogada que ele enfrenta. Não é toda jogada. Tanto é que a última recepção dele, ele pegou a bola, tinha um defensor na cara dele, ele deu uma finta no cara e foi pra frente. Mas aí tem jogada que é desenhada do mesmo jeito, que ao invés dele dar a finta, ele corre pra trás pra tentar desviar. Então, sei lá, esse ponto que o Danilo falou é interessante. Realmente, tem técnico da posição dele e o técnico também é novo. Então, mais aí uma coisa que... Acho que o Dante Johnson ele precisa ter uma conversa boa com o psicólogo sobre mudanças, né? Acho que ele não é uma pessoa tão apta a mudanças. E, cara, é um problema muito comum, muito mais comum do que parece. Eu sei que ele é um jogador profissional e as coisas afetam no nível muito acima, mas cabeça a gente sabe como é que é, né? Cabeça não é complexo. Talvez o erro não tenha sido manter com ele, mas tenha sido pagar ele tão cedo, sabendo que vinha tanta mudança. É isso. Ainda nesse ponto de técnico, Brian Flores, como técnico de linebacker, dá pra dizer que ele não fez um bom trabalho. Cara, eu vou falar. Tem uma opinião sobre isso que não é tão popular. É que Devin Bush, por exemplo. Devin Bush saiu de um linebacker digno de ir pra XFL para um linebacker utilizável. Que faz jogadas de vez em quando. Seria um bom jogador de rotação. Sim, ele não é mais aquele jogador que ele era antes dele machucar, mas ele tá bem melhor que temporada passada. O que ferra é que tem muitos outros fatores, e aí, por exemplo, a gente toma 220 jardas corridas do Ravens no jogo. Se você somar os 3 últimos quartos, são 333, 6 últimos quartos. Olha, mais de 300 jardas em 6 quartos é coisa bastante. Mas se o nome dele é, sei lá, Jay Brickashaw Bush, foi um undrafted free agent vindo da MAC, de Tulane, vindo de Toledo, vindo de Wyoming State, dizendo, olha, é um bom linebacker, achamos o cara aí, pode vir pro ano que vem disputar e tal. Mas é uma escolha de primeira rodada, né? Bastante. Então eu acho que ele tá num trabalho regular. Não sei como é que tá também o psicológico dos caras, não sei como é que tá a avaliação interna deles, mas é um trabalho regular, pelo menos. E o ponto forte do Flores sempre foi usar linebacker em blitz, muito como o Ravens usou hoje, o Patrick Quinn e o Ocon Smith. Então, sempre fazendo uma fake blitz, fazendo algo assim. Esse sempre foi o ponto forte dos trabalhos do Flores. O que não tem rolado, né? O que, quer dizer, às vezes até a gente vê o Devin Bush chegando no QB, o Devin Bush tem 2 QB hits, tem tackle for loss, o Spillane também tem Spillane, tem sack, tem tackle for loss, tem QB hit, então são jogadores que aparecem de vez em quando, mas eu não consigo chamar de ruim porque tem muita coisa que impacta, e eu acho que o maior impacto mesmo é a linha ofensiva. A linha defensiva tá horrorosa. A linha defensiva faz um ano péssimo. Cal Dumba tá aí há tanto tempo, fez baita temporadas, mas talvez o problema nesse ano seja a peça mesmo, e não técnico. Acho que a gente precisa dar um upgrade gigante, e é uma coisa que a gente começa a olhar pra draft, né? É isso, e tem 2 perguntas que são o mesmo tema, que é pra gente fechar o programa mesmo. Carlos, sobre ele é contra abrir mão dos jogos restantes, embora reconheça o valor da empreitada, claro, isso visa draft. O que a gente acha? O Hélio vem, agora é olho no draft, ou vocês têm esperança de salvar a temporada? Menina. Eu nunca vou ser a favor de perder pra subir em draft. Não sou a favor disso, eu acho que não é salvar a temporada, porque a gente ganhar os 4 jogos restantes não vai salvar a temporada de ninguém, é o que a gente falou aqui um pouco mais cedo. Se acontecer um milagre de a gente ganhar os 4 e todo mundo que precisa perder e a gente parar em playoffs, honestamente, o primeiro jogo que a gente pegar vai ser 54-3, igual aquele jogo do Vasco. Se depender de mim, eu vou matar os 3 caras ali no campo. Não, eu acho que salvar a temporada, pra mim, salvar a temporada agora é terminar de desenvolver o Kenny Pickett e o Pickens e uma coisa. Tentar entender o que tá dando de errado nessa DL, porque que piorou tanto de um ano pro outro, e é isso, e evoluir na defesa de jogo terrestre. Pra mim, salvar a temporada agora é isso. Eu sou contra você perder jogo pra subir no draft, e acho que não tem mais como a gente pensar em uma coisa melhor que isso. A gente vai ser meio de tabela de draft ali,
ali. E é isso, tem como fazer coisa boa com a posição que a gente vai pegar. A gente não vai entrar na briga por quarterback, por exemplo, mas vamos entrar na briga por um DL decente. Então, é isso, eu sou contra perder e salvar a temporada pra mim agora é isso. E aí, Léo? Cara, eu tô com a Mel. Acho que não é salvar a temporada, mas é pensar no futuro, e a melhor maneira de pensar no futuro é ganhar jogos e evoluir nossos jogadores. Eu sou vidrado em draft, o Danilo odeia, mas eu já olhei mock draft, já fiz até mock draft de 2024. Mas é isso, não adianta você forçar derrota, sendo que você não evolui os jogadores que você tem, e tu vai pegar jogadores um pouquinho mais alto e juntar com gente que já tá com a cabeça atrapalhada, sei lá, não confio muito não. Isso. O salvar a temporada, Melina deu o recado perfeito, não é salvar a campanha final, é salvar o aprendizado. Tem nela, no final, a temporada são os amigos que fizemos pelo caminho, né? Temporada de verdade. É isso daí, vamos falar dos amigos que fizemos pelo caminho, vamos para considerações finais, Melina. Muito obrigado pelo programa. Obrigada, Léo, obrigada, Danilo, obrigada a todo mundo que tá aí com a gente até agora. Foi o nosso pior jogo pós-bye. Foi muito decepcionante, porque foi um jogo super ganhável, a gente não ganhou por erros nossos que a gente tava falando aqui até agora. Então, cabeça erguida, foi muito ruim, mas amanhã tá todo mundo treinando de novo, tentando ajustar o que aconteceu. No torcer pro Pickett voltar pra não ser nada sério, pra ele conseguir voltar já pra próxima semana. E tentar salvar nossa temporada, que é isso. Desenvolver cada vez mais a galerinha nova aí e pensar no ano que vem. É isso, salvar a temporada é dar mais uns jogos divertidos pra gente comentar aqui. Léo, muito obrigado pelo programa. É isso, tô com a Mel também. Obrigado, Danilo, obrigado vocês que nos acompanharam. Nem vi como é que foi a audiência hoje. A audiência hoje chegou a bater números bons? Não reparei. Estivemos ok. Pra um jogo em que a gente perdeu, estivemos ok. Acho que se fosse uma derrota mais absurda, teria mais gente aqui. Foi aquele jogo, foi aquele jogo, o pior jogo possível. A derrota broxante, não dá tanta gente, então é tudo de ruim. Mas é isso. De novo. Trubisky de novo. Acho que agora é torcer pra gente conseguir evoluir mais ainda nosso menino, que não seja uma concussão feia. É a segunda concussão dele já no ano, é ruim isso. E vamos começar a dar uma olhada em OL, DL, Edge, Linebacker, Quarterback, Running Back. O draft vai ser longo, Já dá pra dar uma olhada, as coisas estão começando a acabar lá, daqui a pouco começam os bowl games, a gente já vai começar a falar um pouquinho mais, mas um pouquinho, porque tem muita temporada ainda pra rolar, então fiquem atentos. Como tem, porra, eu tenho TV LG, né? LG tem um serviço chamado LG Channels, que eles fizeram uma parceria com alguma empresa lá e eles botam uns canais IPTV próprios e etc. Rapaz. Um deles chama Origin Sports e por algum acaso o título do programa era Jalen Waddle versus Auburn. Os caras estão passando tape de jogador mesmo, jogador já draftado. Bicho, era o jogo Alabama e Auburn. Quando você vai vendo, meu irmão, é fascinante, porra. Sei lá, o Xavier McKinney, falso tackle, foi o quê? Escolha de segunda rodada, final de primeira. Aí tem mais um cara, o Christian Harris recupera. O Mac Jones tem o Najee Harris no backfield, faz o passe pro Devonta Smith. Você fica, meu irmão, que porra de time é esse? É time profissional jogando com as crianças, enfim. Sai muito. Acho que o que a gente fecha o nosso programa é relembrando realmente os amigos que fizemos pelo caminho, né? Todas as pessoas que foram citadas que ganhariam esse jogo. Então tá aí, ó. Landry Jones ganharia esse jogo, Joshua Dobbs ganharia esse jogo, Mason Rudolph, quarterback 2, ganharia esse jogo, o Tiranossauro Rex de quarterback ganharia esse jogo, Chris Olado ganharia esse jogo, Duck Hodges ganharia esse jogo. Alguém lembrou mais aqui no começo, ó, Thiago, Duck Hodges de volta ganharia esse jogo. Muita gente, não preciso nem citar os restos mortais de Ben Roethlisberger ganharia esse jogo. Chase Claypool de quarterback ganharia esse jogo. Chase Claypool igualou no jogo de hoje, o Trubisky igualou o número de touchdowns passados pro Chase Claypool. Em um jogo só, um touchdown. É isso, muitas pessoas ganhariam esse jogo. Najee Harris como Wildcat ganharia esse jogo, Le'Veon Bell como Wildcat, o de hoje, não o da época que ele jogava pelos Steelers. Então foi uma situação muito difícil. Daquela época, então,
fazer uns 3 passos pra touchdown. Pelo amor de Deus. Vamos fechando o programa, a gente volta durante a semana para falar mais de Steelers. Existe uma belíssima probabilidade que a gente ignore que esse jogo aconteceu na live do meio da semana. Existe. Vamos torcer para que o Steelers nos dê notícias o suficiente pra gente falar de ir pra frente e não pra trás. A gente se vê lá. Grande abraço. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Hey, it is Ryan Seacrest. There's something so thrilling about playing Chumba Casino. Maybe it's the simple reminder that with a little luck, anything is possible. ChumbaCasino.com has hundreds of social casino-style games to choose from with new game releases each week. Play for free anytime, anywhere for your chance to redeem some serious prizes. Join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.